Bom dia a todos, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, estamos na quinta semana da Quaresma. O Evangelho é São João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver meu dia, ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e vistes a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Olha só, pegaram pedras para apedrejar Jesus. Quando Jesus falava em minhas palavras, estava contrapondo seus ensinamentos aos dos seus adversários. Onde está então a divergência? As palavras ditas por Jesus têm origem e fundamento no Pai e são expressão do ensinamento divino recebido na sua convivência com o Pai desde todo sempre. Já as palavras de seus adversários em nada correspondiam ao pensamento divino por estarem contaminadas por uma série de elementos sem relevância alguma, aos quais davam muito valor. O essencial, porém, nem sempre era devidamente valorizado, como, por exemplo, o valor da dignidade e da vida humana, bem como o apreço e o respeito pelos pequenos e pobres. Estes estavam na predileção do Pai e também do Mestre Jesus. Os ensinamentos dados por Jesus eram um constante convite à conversão, um apelo a usar de misericórdia para com os mais sofridos e desprezados, a exemplo do Pai. Os adversários do Mestre, pelo contrário, insistiam na submissão estrita aos ditames da lei. Quem não cumprisse a lei como era prescrita, estava fora. Ao passo que, quando alguém cumpria qualquer coisa que fosse da lei, por mera obediência exterior, essa pessoa era considerada justa. A origem e o destino de Jesus foram sempre motivo de controvérsia com os judeus. Por um lado, o mestre proclamava: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Por outro lado, afirmava: antes que Abraão existisse, eu sou. Seus adversários raciocinavam de maneira aparentemente lógica a este assunto. Os personagens bíblicos que o povo venerava de longa data, como Abraão e os profetas, morreram. Acreditavam na volta de Elias, que fora arrebatado para o céu numa carruagem de fogo. Não se tinha notícia de alguém que não iria experimentar a morte. Certamente para eles, com Jesus não iria ser diferente. Pela sua idade, era considerado bastante jovem. Ainda não tem 50 anos. Não podes ter conhecido Abraão. E isso bastava para darem como falsas as afirmações do Mestre Jesus. Essa forma de pensar de seus adversários estava em total descompasso com a real intenção de Jesus. Referindo-se à morte, o mestre pensava em algo muito mais radical do que a morte física pura e simplesmente. Suas palavras abriram caminho para a vida eterna na comunhão plena com o Pai, para além das vicissitudes desta vida terrena. Ao falar de sua origem, não estava pensando no seu nascimento carnal, historicamente estabelecido em Belém de Judá, e sim na sua vida prévia, no seio do Pai. E é neste sentido que se pode afirmar que ele era anterior
ao patriarca Abraão, por possuir uma existência eterna. Os inimigos de Jesus eram por demais terrenos para compreender essa linguagem. Como disse Jesus na última terça-feira, eu sou do alto e vós sois de baixo. Para entender e compreender as palavras de Jesus, é preciso dar este salto de qualidade, não só naquele tempo, mas hoje também. É preciso ir mais além. Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero lembrar a todos que hoje, a partir das 7h30 da noite, lá na igreja, nós temos um mutirão de confissões aqui na nossa paróquia. Aqueles que quiserem fazer a Páscoa, então procure se confessar. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenham todos bom dia e fique com Deus.